os fantasmas que impedem você, né, de viver da sua hospedagem. Ou seja, Booking e Airbnb são fantasmas, digamos aí, no mundo da hospedagem, né? Porque muita gente começa na intuição, muita gente começa no achismo e a gente traz aquelas experiências, a gente traz aquela bagagem, né, que a gente tem anteriormente, né, seja de trabalhos anteriores, experiências anteriores, e muitas vezes a gente reage dentro das plataformas, dentro das estratégias de venda, de acordo com essas experiências passadas. E aí, na live de hoje, eu quis trazer um tema que eu acho que é super relevante, que é super importante, porque eu acredito que o triplicar reservas, além de ter a metodologia, você tem que ter uma inteligência emocional, porque trata-se de vendas. O que é vendas? Vendas você tem que ter a ambição, né? Como diz o Flávio Augusto, lá o CEO lá da WhatsApp, né? Tinha comprado aquele time americano, acho que é Orlando City, e ele dizia assim que vendas é uma combinação de 3 fatores. É você ter a ambição, ou seja, a fome, a vontade de vencer. É você ter a técnica, a metodologia, porque não adianta você ter meta sem você ter método, você não vai conseguir os seus objetivos. E o próximo ponto, importantíssimo, é a inteligência emocional. Essa tríade, digamos assim, né, que seria ambição, técnica e inteligência emocional. Esses 3 pontos são importantes para você triplicar as suas reservas. E na live de hoje eu quero falar um pouco em relação ao pensamento, a parte emocional, a parte de inteligência emocional, porque muitas vezes você vai perceber, eu vou trazer aqui fatos concretos, e você vai perceber que em diversos momentos você toma ações, né? Você toma decisões com base nessa sua experiência passada. E muitas vezes isso está atrapalhando você de aumentar sua ocupação, aumentar sua receita e, óbvio, triplicar reservas. Vamos lá, lembrando o tema da live de hoje, ressaltando mais uma vez para quem chegou agora, os fantasmas que te impedem de viver da tua hospedagem. Ou seja, Booking.com e Airbnb, né? São fantasmas, né, que rondam nossa cabeça. E aí eu queria começar a live falando exatamente por que esses fantasmas me impedem de triplicar reservas. O que é esse problema que eu vou compartilhar com você na live hoje? Muitas vezes a gente carrega paradigmas, ou seja, são ideias que já são preconcebidas na nossa cabeça. Então, assim, acontece uma situação, você, não, isso aqui, não, a decisão é essa aqui. Então, muitas vezes você não para refletir que aquilo pode ser um viés de pensamento, pode ser algo, né? Viés de pensamento é algo muito abstrato, mas pode ser algo que durante a sua infância, durante a sua juventude, durante o seu início na vida profissional, você adquiriu aquele paradigma, né? Ou seja, aquele conceito na sua cabeça de que às vezes seu pai falou. Eu tenho diversos paradigmas que meu pai me falou e que caíram por terra depois que eu fui ficando mais velho. Porque a gente costuma escutar nas pessoas mais velhas, que têm mais experiência, mas muitas vezes não significa dizer que essas pessoas têm as atitudes corretas, têm os pensamentos mais certos. Isso é um ponto importante. E outro detalhe também que eu já escutei uma frase também que muitas vezes as pessoas buscam dar conselhos para a gente. Pessoas que nunca construíram nada ou pessoas que têm um estilo de vida, que têm, digamos, o que trabalha, a qualidade de vida, que não é o que eu quero ter. Então, por que eu vou escutar um conselho construtivo dessa pessoa? Entende? Então, muitas vezes, esses conselhos construtivos entram na nossa cabeça de forma involuntária. Então, aquilo vai, né, meio que engessando a cabeça, vai enraizando na cabeça. E você vai entender o que eu estou falando. Então, paradigmas, achismos, suposições, excesso de valorização e proteção com o imóvel. Isso são alguns vieses, tá? Eu só estou trazendo aqui por alto que eu vou começar a descer e, obviamente, como você sabe, eu adoro recomendar livros, eu adoro uma boa literatura, porque eu acredito que os livros são bons mentores, né? Nos auxiliam muito na tomada de decisão e eu acredito que eu atribuo muito do meu resultado a esses conhecimentos, não só na vida prática, não estando no dia a dia, né? Como eu estou dentro de um hotel, né? Como eu estou junto de vários anfitriões, várias pousadas, então não só no dia a dia, como também o conhecimento externo de outras pessoas que também atingiram um patamar de sucesso, independente do seu conceito, conseguiram, né, transmitir essa mensagem. Então vamos lá, que hoje a live é um pouco curta, tá? Porque daqui a pouquinho
eu tenho um mentoring em grupo com a última turma, né, do método hospedagem lucrativa. Então, durante 2 horas aí, eu vou abrir um bate-papo para eles perguntarem tudo, né? São 2 horas aí, um total de 8 horas de tirar dúvida. A gente está no terceiro encontro agora. Então, eu vou fazer essa live e em seguida eu vou atender os alunos. Então, vamos lá. Mais uma vez, como eu disse, se você está assistindo a minha live, você gosta do meu conteúdo, deixa logo o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E você que está me vendo aqui no Instagram, faça um favor para mim. Se você puder, desce o dedinho aqui no coração, tá? Se você gosta do meu conteúdo, desce o dedinho aqui no coração. E se você puder convidar 2 amigos, chama aqui para a live. Assim, ó, cara, vem assistir a live do Lagreca, você que fica aí de achismo, que acha que não tem o resultado que você queria na Booking, no Airbnb, faz o seguinte, entra na live aqui que eu vou te ajudar. Beleza? Então vamos lá, papel e caneta na mão, né? Tem a batidinha no caderno que é de praxe, né? Que as pessoas, ei, presta atenção que isso aqui não é Netflix, isso aqui é uma aula, presta atenção. Então bora lá. Primeiro ponto. Excesso de confiança. O primeiro erro de pensamento. Eu vou chamar de erro de pensamento, tá? Porque eu acho que viés cognitivo é algo muito abstrato. E tudo que é abstrato não conecta. Então eu vou tentar fazer da minha fala, tá? O ponto mais concreto. Beleza? Então vamos lá. Erro de pensamento. Eu vou chamar de erro de pensamento. Excesso de confiança. Muitas vezes você entrou no segmento de hospedagem porque você foi convidado, porque você foi seduzido por alguém da sua família que já trabalhava com isso, algum amigo, ou talvez o imóvel que você herdou naquele prédio, tem alguns condôminos que fazem isso, ou você herdou uma casa de herança, os custos são muito altos e você caiu no segmento de aluguel por temporada de paraquedas. Só que você escutou falar que é um segmento muito bom, que é um segmento muito próspero, que é um segmento que cresce. E é verdade. O segmento de hospedagem, de aluguel por temporada, ele cresce muito mais, num ritmo muito mais acelerado do que o segmento de hospedagem de hotelaria, eu me refiro. Então, hotéis e pousadas, o crescimento é muito mais lento em comparação com o aluguel por temporada. Então, você entrou nesse meio, talvez, por um convite, porque alguém te explicou que era muito bom. E, obviamente, que aquilo gera um excesso de confiança. E eu vou trazer até para a minha realidade também. Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Que a gente entra de cabeça por uma recomendação, entra de intuição, a gente acredita assim, já faz até contas, às vezes já gasta até o dinheiro na frente, né? Você já pensa, não, essa casa aí, pô, uma diária, se eu alugar uma diária dessa casa por R$1.000, se eu alugar todo final de semana, 8 diárias, sexta e sábado, vai dar aí R$8.000. Eu tenho um custo na casa de 3.000, eu vou botar 5.000 no bolso. Essa é a imaginação, isso é o melhor cenário que a pessoa pensa. Ah, tá muito fácil, fulaninho ali tá alugando, tem uma casa muito pior que a minha, o outro ali tá alugando, tem uma localização muito pior do que a minha. Então a minha é melhor, porque a minha é mais bem localizada, a minha casa é mais nova, é mais bem equipada, então eu vou alugar sempre. Então você vem com excesso de confiança. Talvez no começo as coisas andem como você esperava. As coisas aconteçam, mas digamos que por uma sorte de principiante. Porque no começo a plataforma ela dá um impulso para você, para que você seja mais visto. Então ela te empurra mais vezes, ou seja, ela tem que botar o doce na tua boca, porque se tu colocar o teu anúncio e tu não tiver reserva, tu vai embora. Agora, se no comecinho eu botar o docinho na tua boca, tu vai dizer, ai, que gostoso, quero mais, quero mais. Eu feito criança, eu feito minha filha. A minha filha, se eu der chocolate, ela só para de comer quando acaba todos os chocolates dentro de casa. É uma coisa compulsiva. Então a gente começa, pô, que bom, aí reservazinha, que legal, Airbnb alugando, né? Dinheirinho na conta, tá entrando, que super fácil, que legal. Aí daqui a pouco, de uma hora para outra, as coisas despencam. Então, esse erro de pensamento chama-se excesso de confiança. A gente acha que, pelas nossas intuições, pelas nossas conclusões precipitadas, sem nem ter conhecimento do ramo, você já acha que já vai entrar balando, que vai dar tudo certo. Só que você tem que sempre pensar o quê? Eu penso no melhor dos cenários, mas eu me preparo para o pior cenário. E muita gente não está preparado para o pior cenário. Por quê? Porque uma hospedagem nova, ela envolve tudo que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa. Ela envolve uma preparação. Nenhuma hospedagem nasce pronta. Eu postei nos meus stories, quem estiver me vendo no YouTube ou no Facebook, eu postei nos meus stories, foram 2 storyzinhos rapidinho, 30 segundos só, de um apartamento que eu tô preparando, que eu tô trabalhando ele, né? Mas assim, dá trabalho, porque, cara, escolher sofá, aí eu preciso de um marceneiro, porque eu quero fazer um negocinho, né? Arrumado, organizadinho. Então, assim, pô, encontrar um profissional bom dá um trabalho. Mas aí eu já sei que essa preparação que eu tô fazendo é para encurtar o meu período de quê? De rampagem. O que é período de rampagem, Lagreca? Todas as vezes que tu tem um anúncio novo, ele tem um tempo para se desenvolver.
Ele não já chega, uhul, abalando, arrancando, né, reservas, né, suspiros, abalando as estruturas. Não, calma aí, pô. Muitas vezes o teu anúncio começa de forma tímida. Então, quando você já entra na plataforma, o ideal é que você entre preparado para aproveitar, obviamente, toda a visibilidade, porque muitas vezes você entra despreparado, de forma tímida, ganha visibilidade e daqui a pouco despenca. Então, esse erro de pensamento muitas vezes é o seguinte: não seja tão confiante assim. Vai com calma. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos que a melhor forma de gerenciar essa expectativa, esse excesso de confiança, é um planejamento anual. Quando eu tenho um planejamento anual, eu tenho mais ou menos uma estimativa de quanto que eu vou vender mês a mês e o que eu preciso. Eu expliquei isso, acho que na live de ontem. A live de ontem, acho que eu falei sobre isso. Então, esse é o primeiro grande erro. E eu queria trazer para mim um exemplo que isso aconteceu comigo, não no segmento de hospedagem, mas eu estou falando aí mais ou menos de 2009, tá? Em 2009. Eu montei uma empresa naquela época de Copa do Mundo, construção de estádio, refinaria Abreu e Lima, estaleiro Atlântico Sul, fábrica da Fiat em Pernambuco, porque eu sou de Recife, né? Então, para as pessoas que estão me vendo pela primeira vez que não sabem disso, eu sou de Recife, tá? Sou pernambucano. Hoje eu moro em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, mas eu sou pernambucano. Naquela época, 2009, 2010, era o programa de aceleração do crescimento, era PAC 1, PAC 2, refinaria, estaleiro em Suape, né? Ali em Recife, ali próximo a Porto de Galinhas, fábrica da Fiat, a Jeep, que foi para Recife, não, foi para Pernambuco, né? Na cidade de Goiânia. Eu trabalhei em todas essas obras. Eu trabalhava com construção civil. Mas naquela época eu me lembro que todo mundo falava assim: olha, quem tiver um caminhão caçamba, caminhão, aqueles caminhão que carrega barro, que carrega brita e carrega areia, quem tivesse um caminhão caçamba daquele, naquela época, ganhava mais ou menos aí 18 mil. Um caminhão rendia 18 mil aluguel. Aí eu pagava uma parcela dele naquela época, mais ou menos ali uns 4.500, 5 mil, 4.700, 4.800, era mais ou menos por aí, entre 4.500 e 5 mil, e cara, sobrava tipo 13 mil. Aí eu gastava o salário do motorista, manutenção, então livre, depois de tirar a nota, sobrava uns 7 mil reais por cada caminhão. E no final, depois de 48 meses, né, que os carros eram financiados, 48 meses, o caminhão era meu. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque isso virou, meio que viralizou em Recife. E aí, daqui a pouco, você via caminhão de médico, caminhão de dentista. Aí, quem é aquele caminhão ali? Ah, foi um médico que comprou e botou 2 caminhões ali. Aí você, oxi. Aí, daqui a pouco, dentista. Daqui a pouco, pessoas que não tinham nada a ver com o segmento, estava todo mundo entrando porque, tá muito bom, aquele excesso de confiança. Daqui a pouco, isso eu estou falando em 2010, né? 4 anos depois, em março, estourou a Lava Jato. Quando estourou a Lava Jato, acabaram-se as obras. E aí, aquele excesso de confiança que estava tudo muito bom? Os caras não conseguiam mais trabalhar. Eu ainda consegui trabalhar porque eu estava muito focado no nicho. Isso era 2014, mais ou menos. E eles não conseguiam. Então, para você entender que eles não pensaram no pior cenário, estava só pensando naquilo. Vai dar, mas isso é algo que é errado, porque quando você tem esse excesso de confiança, você esquece da preparação. Você está tão confiante que aquilo vai dar certo, que você, não, meu Airbnb vai dar certo, é só botar lá que o negócio acontece. Engano seu, engano seu. E é por isso que muitas pessoas não têm o meio de hospedagem que gostariam, não conseguem faturar o quanto gostariam e simplesmente vivem apagando incêndio. Trabalha o tempo inteiro, não tem tempo para nada, não sobra dinheiro no final do mês, mas a culpa é da hospedagem? Não, às vezes é a preparação, às vezes é você não ter o controle para conhecer o custo do imóvel dormir fechado, existe uma série de fatores, mas vamos avançar aqui, que a gente tem um bocado de coisa para falar ainda. Próximo erro de pensamento, turma, próximo erro de pensamento, falácia do custo irreparável. O que significa isso, Lagreca? Eu botei aqui a tradução, só vou ler para explicar, tá? Significa o seguinte, que o dinheiro que você investe na sua hospedagem, ele vira uma justificativa para você continuar aquilo, mesmo que do ponto de vista não faça mais nenhum sentido. Você decide racionalmente ignorar os custos que já estão se acumulando, você está investindo ali na tua hospedagem, investindo, melhoria, em nada do negócio virar, em nada do negócio acontecer, em nada de você alugar, e você está ali gastando dinheiro, vai virar, vai dar certo. E aí chega um momento que os custos vão acumulando, e você investindo. Só que aí você pensa assim, cara, eu vou continuar porque eu já gastei, sei lá, 20 mil reais, eu já gastei 30 mil reais, eu não vou recuar mais não. Eu já cheguei até aqui, vai acontecer. Só que muitas vezes você sabe, de forma velada, você já sabe disso, que o negócio não vai virar. Que o negócio não vai virar, que você chegou num abismo. Existe um abismo.
né? Ou seja, existe um negócio que é basicamente tipo assim, não tem para onde ir. O beco sem saída é aquele negócio zona de conforto, que você fica ali e sabe que não vai ganhar mais dinheiro. Mas o abismo, digamos assim, é pior do que o beco sem saída, porque o abismo você já viu que o negócio não vai virar. Vou trazer um exemplo aqui para você. Você que tem uma casa temporada, você tem uma casa temporada. Você sabe que casa temporada é muito mais difícil de alugar do que um flatzinho de 20, 30 metros quadrados. A rotatividade de um imóvel pequeno é infinita vezes maior. Não vou mentir. Não vou mentir. Agora, óbvio que a casa ela tem uma rentabilidade maior. Por quê? Porque você aluga ela por diárias mais altas. Então, dependendo da casa, dependendo do local, dependendo, né? Existem alguns fatores que condicionam isso. A casa pode ganhar mais dinheiro do que o flat. Só que o flatzinho, ele tá ali, ó, de inverno a verão, ele tá rodando, ó. Ele vende, ele vende, ele vende. Por quê? Porque é um produto que é para o público casal, que na grande maioria dos destinos é um público maioria. É mais fácil de limpar, as despesas são menores do que numa casa. Então, quando eu falo de falácia do custo irreparável, é você que está vendo aquela situação e diz assim, cara, e agora? Existem algumas formas. Putz, vou pegar minha casa e vou diminuir a ocupação. A minha casa é para 16 pessoas. Não vai dar para vender para 16. Eu estou investindo muito, comprando cama, enxoval, e o negócio não está acontecendo. Não é melhor eu pegar essa casa e tentar alugar para 8 pessoas? Ou para 6 pessoas, que seja mais fácil do que alugar para 16? Então, isso é uma falácia, né? Porque você já está gastando tempo ali e você não quer se render. Outro ponto também, você que tem um apartamento grande. Meu apartamento é para 6 pessoas. Aí você, cara, não aluga, o negócio não está indo, não está indo. Aí quando você pega ali, faz o seguinte, faz uma modificação. Dá uma preparação no teu apartamento e coloca que seja para 2 pessoas ou para 3 pessoas. Aí ele começa a vender. Só que você faz, cara, mas meu apartamento é muito grande e tal. Falácia do custo irreparável. Porque você vai dizer, eu já gastei muito, já investi muito e eu tenho que botar mais pessoas. Só que, cara, não tem. Você está num abismo. Não tem essa demanda para esse público que você quer. Principalmente quem hospedagens que querem grupos. Os grupos são cada vez menores nas cidades. Vocês não repararam isso ainda, não? É cada vez menor. É só você pegar aqui. Se eu pegar aqui, ó, vou mostrar. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu vou fazer um improviso aqui na live, tá? Eu tenho 40 minutos. Eu tenho 40 minutos para começar a mentoria em grupo. Meus alunos, vocês estão vendo que eu estou dando aula, né? Me ajudem aqui. Deixa eu botar aqui. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, só para contextualizar o que eu estou falando. Eu acho que é importante. Deixa eu abrir aqui meu sistema aqui. O ao vivo tem disso, né, turma? Estão acompanhando a live aí? Tá legal para vocês aí? Quem estiver acompanhando a live, interaja comigo, comente comigo aqui, converse comigo, por favor. Quem estiver aqui no YouTube, estão acompanhando aí, galera do YouTube, galera do Instagram aí, tá todo mundo acompanhando, tá legal aí a live? O assunto tá bom? Conversem comigo aí para eu saber se vocês estão acompanhando, se tá bom. Olha ali, ó. Pessoal do Instagram, não me lembro se eu vou conseguir compartilhar. Não vou conseguir compartilhar com o pessoal do Instagram, vou conseguir compartilhar com o pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, observe isso aqui, pessoal do YouTube. Galera do YouTube. Pessoal do Instagram, como eu não tenho que compartilhar a tela, só um minutinho, tá? Só que eu estou contextualizando para a galera do YouTube aqui que está aqui. Estão vendo aí, turma? Cadê? Cadê? Apareça. Aí. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, ó, para vocês aí do YouTube. Galera que tá no YouTube tá vendo, tá vendo? Isso aqui é em Porto de Galinhas, ó. Como é que eu sei? Aqui, ó, demanda, variação, Porto de Galinhas, últimas 2 semanas, estão vendo? Aí olha aqui, ó. Olha a demanda aqui. Isso aqui não é muito diferente em diversas regiões, tá? Casal, 60%. Família, 26%, 27%. E grupo, 11,5%, tá? Então, entre 11% e 10%, 12% aqui, 12%. Então, você vê que se você tiver uma casa, esse aqui é seu público. Então, a cada 10 pessoas que vão para Porto de Galinhas, apenas 11 são potenciais clientes seus. Aí você está disputando 11 hóspedes com toda a região que tem o seu tipo de hospedagem, casa temporada, por exemplo. Aí você gastou muito tempo, mas você sabe que se você mudar isso e você tentar atender esse público aqui, pular de 8 pessoas e buscar atender aqui 4 pessoas, uma família com 2 filhos, ou você tentar fazer uma adaptação e botar a casa para tentar alugar 2 pessoas, eu não conheço o tamanho da casa, não sei os custos. Eu estou exemplificando, tá? Não conheço a fundo como é a sua região.
Então, isso aqui mostra para vocês claramente, tá? Claramente, de que e tem que existir essa, digamos, pivotada, né? Que chama assim, como é que chama isso? É pivotar, essa mudança. Chama-se essa mudança. Isso é muito importante. Porque exatamente nesse ponto aqui é que você vai dizer, cara, eu já gastei tanto dinheiro em grupo aqui, eu já investi tanto para esse público aqui, tanto, e eu consigo vender pouco. Eu digo, pois é, existe uma forma de você fazer uma derivação de ocupação. A sua casa serve para 12, serve para 10, serve para 8, ou seja, mas esse serve é ter preço para essas pessoas. Isso é o que eu chamo de falácia do custo irreparável. É você querer a todo custo vender para 8, 10 pessoas e você não consegue vender. Aí você fica dando murro ali, ó, murro. Porra, não pode. Entende? Então, isso é um erro de pensamento. E aqui eu exemplifiquei. Existem vários outros, tá? Existem vários outros que a gente comete no meio do caminho. A gente faz, cara, já gastei tanto dinheiro aqui. Aí tu olha assim, cara, mas pouco importa. Eu me lembro, sabe o quê? Um outro exemplo. Não tem nada a ver com hospedagem. Antes de eu entrar na Booking, eu montei um aplicativo. Eu montei uma startup, um aplicativo. Só que eu não tinha muita experiência, né, com aplicativo, essas coisas. Eu não tinha. E, cara, entrei com tudo. Ainda bem que eu não tinha experiência, porque se eu tivesse, eu não tinha feito o que eu fiz. E entrei de cabeça com tudo. Investi tudo, todas as economias que eu tinha, tudo que eu tinha juntado, eu investi nesse aplicativo. E no meio do caminho, eu sentia uma angústia muito grande mesmo. Era uma angústia muito grande. Que às vezes eu chegava em casa e eu chorava. Eu dizia pra minha mulher, eu não aguento, vai. Deu errado o negócio, não tô acreditando. Deu errado, vou começar tudo de novo. Não tô acreditando. E aí, Deus fecha uma porta, né? E abre outra. Quando uma porta se fecha, abre outra. Foi quando apareceu a vaga da Booking. E por incrível que pareça, eu nem sabia o que era Booking. Eu nem sabia o que era Booking. Sabia, assim, muito por alto. Mas, tipo, o que esses caras fazem? É o que mesmo? Eu não sabia. Não é para você entender. Mas eu estava preparado. Porque eu tinha tido uma experiência anterior, que era exatamente o que foi requisitado dentro da Booking. Eu não sabia o que era Booking, mas eu sabia prospectar pessoas, eu sabia vender muito bem, que foi o que garantiu a minha vaga. Então, o custo a falar se reparável foi aquele, cara, já gastei tanto dinheiro com o aplicativo, eu passei mais de 6 meses, né, trabalhando nele, 6 não, uns 8 meses, uns 8 ou 9 meses trabalhando nele, e o negócio não virou, e o negócio não virava. Então eu senti aquilo internamente, aquela angústia. Falei assim, eu não vou perder tempo, eu vou me desapegar, eu vou largar. E larguei tudo, e fui embora. A mesma coisa aconteceu na minha vida pessoal. Meu pai tinha dado um apartamento para mim e para o meu irmão. Eu reformei o apartamento inteiro para um cara solteiro, que na época eu era solteiro. E um pouco antes de entrar no apartamento, eu conheci minha mulher. E o apartamento era o apartamento do meu sonho. Tipo assim, pô, tinha um cara solteiro, jovem, eu tinha 29 anos na época. Era um apartamento, cara, top, em Boa Viagem, no Miolinho, área nobre, próximo da praia. Cara, era perfeito. E aí, quando eu conheci minha mulher, eu senti assim, cara, eu vou ficar aqui e vou terminar meu relacionamento e vou ficar aqui no meu apartamento, ou eu vou viver um amor e vou ver do que vai dar. Eu optei pelo segundo. Eu disse assim, cara, apartamento, bem material, eu conquisto de novo, eu compro outro. Que aconteceu isso, né? Essa semana aconteceu. Eu compro outro. 7 anos depois, eu consegui ter um apartamento, consegui comprar um apartamento, né? Começando do zero. E aí eu pensei, cara, eu não vou, né? Vou seguir os meus instintos. Então, isso está muito atrelado ao custo da falácia irreparável, que a gente tem isso, sabe? De você dizer, cara, a gente tem muito tempo, mas não é, tá? Então, entenda que isso é um erro. Então, o que eu exemplifiquei para você, para que ficasse concreto, seja na nossa vida pessoal, seja no investimento, alguma coisa você pode estar remando contra a maré, que você já vê que não vai dar. Tipo assim, cara, aperta o botão do sair, do ejetar, e tipo, vai embora, segue teus instintos e continua. Próximo ponto, turma. Próximo erro de pensamento. Vou chamar assim, tá? Para vocês ficarem melhor. Próximo erro de pensamento. Viés da disponibilidade. Lagrego, o que é viés da disponibilidade? É como se você sempre pensasse nas mesmas ações diante dos mesmos fatos. Então, por exemplo, chega um médico, aí ele vai atender um paciente. Todo paciente ele receita lá. Nimesulida, Tilenol, Tramal, papapá. Tudo bem. Tô com uma dor aqui, dor de cabeça. Nimesulida, Tramal, papapá. Na hospedagem, qual é a mesma ação que a gente sempre comete? Qual é a mesma ação? Baixa preço. Essa é a ação que todo mundo faz. Parei de vender, baixa preço. Mas tu já prestou atenção se as tuas fotos não estão erradas? Se tuas fotos não estão atrativas, por isso que tu talvez parou de vender? E se tu mudar tuas fotos, vai continuar e vai voltar a vender pelo preço que tá? Você não pensa nisso, você já baixa preço.
Você já parou para pensar que muitas vezes o seu conteúdo não está sendo esclarecedor para o hóspede? O seu conteúdo além das fotos, a tua descrição do teu anúncio do Airbnb, as fotos que tu posta no Instagram, tudo isso é conteúdo. Será que o teu conteúdo não está um pouco obscuro? Não está dando clareza? Porque se o hóspede tem dúvida, ele não faz reserva. Será que as tuas políticas não estão muito restritivas? Talvez num período de baixa temporada, tu cobrando tarifa não reembolsável, cobrando pré-pagamento. Será que isso não pode estar atrapalhando tuas vendas ao invés de tu só ter que baixar preço? Então você entende que o que eu compartilhei aqui foram 4 pilares que eu ensino no Método Hospedagem Lucrativa para você triplicar reserva. Eu só ensinei 4 pilares agora. 4. Eu falei de fotografia, eu falei de conteúdo, eu falei de políticas, só, né? Então falei de 3 só. Acho que tivesse falado de avaliação. Não, falei de 3 só. Então esses 3 pilares, eles estão diretamente ligados às tuas vendas. Então, muitas vezes, acontece uma situação e tu baixa preço, que é o preço. Cara, não é política. Entende? Que existem outras ferramentas, existem outros caminhos, mas a gente só pensa na mesma ação? É baixar preço? É baixar preço? Isso é o que a gente chama de viés da disponibilidade. É sempre pensar nas mesmas ações em qualquer situação. É preço, tudo é preço, tudo é preço, tudo é preço. Não é tudo é preço. Esse é um ponto. Próximo, turma. Vocês estão anotando aí? Estão acompanhando? Conversem comigo um pouquinho. Interajam comigo. Eu estou me sentindo sozinho hoje. Conversem comigo aí, que eu estou vendo vocês muito caladinho aí. Tá tudo beleza? Só me dá um oi aqui. Quem estiver no chat do YouTube, me dá um oi. Quem estiver aqui no Instagram também, dá um comentáriozinho aqui para mim. Só coloca aí, ok, Lagreca, ok. Coloca um foguinho, coloca um murrinho, coloca qualquer coisa aqui para ver que vocês estão me acompanhando aí. Porque eu estou me sentindo falando sozinho hoje, né? Hoje eu estou sentindo sozinho. Estou sentindo que hoje está com pouca interação. Vocês estão um pouco sonolentos hoje, né? Vamos, turma. Vamos. Hoje é terça-feira ainda. Vamos. Que preguiça é essa? Vamos? Aí, tô acompanhando. Sônia, Ronaldo. Boa, Ronaldo. Sônia, tá por aqui, a galera do YouTube. Bruno, boa, obrigado. Acho que Jaqueline, Moema, beleza, obrigado. Stênia tá por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Me dê só um ok. Vão interagindo comigo aqui para eu saber que tá tudo beleza. Obrigado. A galera aí, ó, tá anotando tudo. Boa. Então anota o próximo agora. Anota o próximo, que esse agora você vai gostar. Quando 50 milhões de pessoas afirmam uma besteira, ela não deixa de ser uma besteira por conta disso. Quando 50 milhões de pessoas afirmam uma mentira, aquilo não passa a ser verdade só porque 50 milhões de pessoas estão afirmando uma mentira. O que eu quero te dizer com isso, turma? O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer com isso o seguinte, que quantos de vocês já não escutaram, né, dos colegas anfitriões, muitas vezes, assim, hóspede da Booking é muito exigente. Hóspede da Booking só traz problema. Hóspede da Booking só vem por preço. Hóspede do Airbnb é muito complicado, é muito exigente. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Eu já estou cansado de escutar isso. Várias vezes já escutei isso. Mas isso não significa dizer que é verdade. Porque eu tenho alunos que amam Booking. Hoje eu fiz uma mentoria com a Cássia e com o Áureo, que só trabalhavam com Airbnb. Eles estão em... Como é o nome do lugar? Peruíbe. Acho que é Peruíbe o nome. Eu não anotei aqui. Eu não sei, anotei. Eu acho que é Peruíbe, litoral de São Paulo, próximo a Santos. E eles falam assim, cara, desde 2017 que a gente trabalha só com Airbnb. Desde 2017. Entramos na Booking agora, depois que eu entrei no teu curso. Cara, se abriu. Tipo assim, o negócio se abriu. Comecei a ter reservas dia de semana. Comecei a ter reservas mais longas que eu não tinha. Ou seja, muitas vezes você não está na Booking porque o teu vizinho falou um negócio. Isso é muito típico, tá? Isso é muito típico dos meus pais. Isso me lembra muito dos meus pais. Que se meu pai escutar que alguém falou alguma coisa, meu pai replica aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Eu digo, você procurou saber o contexto? Você procurou saber por que essa pessoa falou, qual a experiência? Você está escutando um lado da história, mas você tem que analisar friamente, porque toda história tem dois lados. Então, muitas vezes, a gente escuta isso. Aí você deixa de ir para Booking, que é um oceano azul. Principalmente você que é... Deixa eu subir aqui. Principalmente você que é anfitrião, que está perdendo a oportunidade de estar na Booking. Sabe por quê? Porque a Booking é um oceano azul. O que é um oceano azul, Lagreca? Todo anfitrião tem medo de Booking. Todo anfitrião tem medo. Porque é complicado, porque não sei o quê, e papapá, o cara tem medo. Ele tem medo. Aí tu pensa, se eu romper essa barreira do medo, eu vou entrar num terreno que tem poucas pessoas. Concorda comigo?
Se eu perder o medo de sair do Airbnb e eu entrar na Booking, eu vou entrar no Oceano Azul. Eu vou entrar numa área que tem muito hotel, que tem muita pousada, mas que na minha região pode ser que não tenha muito anfitrião. E aí eu vou nadar sozinho. Isso aconteceu com uma aluna minha de Rio Grande do Sul, Santa Maria, Gisele, Flat Galileia. Gisele só trabalhava com Airbnb. Entrou na Booking, com 15 dias ela teve 63 reservas. 61 ou foi 63? Não bota 61. 61 reservas, das quais 18 vieram pela Booking e o restante vieram através do efeito vitrine. Ai, Lagra, que efeito vitrine? O que é isso? É aquilo que eu explico para vocês dentro do método, que quanto melhor você vender pela Booking, mais reservas diretas você vai ter no Instagram, no Facebook, no seu site, por conta da visibilidade, do excesso de exposição. Então, quanto mais você vende pela Booking, mais exposição você tem. Então, isso aconteceu com ela. Então, muitas vezes você está escutando isso e você, cara, e tá ali, né? Pô, tu nem testasse, tu nem botou o pé na água, mas tu tá escutando aquela conversinha, aquela conversa de água de quem não tem resultado, e fica ali, porque Booking, que não sei o que, não quero nem saber. Mas o cara não sabe trabalhar. O problema é que o cara não sabe trabalhar. Porque bota na minha mão para ver se eu não faço. Bota na minha mão porque eu sei tudo daquela plataforma. Eu sei tudo, tudo, tudo. O que você me perguntar, eu sei de olho fechado, eu sei o caminho de olho fechado. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, que vai fazer isso. Eu sei tudo. Então eu tenho a plena consciência de que não só sei manusear a plataforma, como eu sei fazer ela dar resultado. E eu já trabalhei na empresa, eu já trabalhei na Booking, eu já fui gerente da Booking, eu conheço os bastidores e eu sei que funciona. E eu sei que funciona. Só que as pessoas ficam naquela, né? Não, mas fulaninho disse. E quem é fulaninho na fila do pão? Quem é fulano na fila do pão? Quem é esse cara? Qual o resultado que esse cara tem? O que é que esse cara construiu para esse cara tá me dando conselhos? Sai entendendo? Tipo assim, escutar conselhos construtivos de quem não construiu nada, porra, é tipo assim, eu vou escutar o conselho, né, de um cara que bebe, que fuma, que come gordura, que come fritura, e o cara vai me dar um conselho, tu tem que correr todo dia, viu? Correr todo dia, tomar 4 litros de água e comer muita salada. Pô, mas quem é tu na fila do pão? Tu nem, mas pelo amor de Deus, entendeu como é que é? Então, assim, não entra nesse viés, não escuta isso, segue o teu instinto, segue teu coração, porque se for para eu errar, que seja pelas minhas convicções e não pelas convicções dos outros. Se eu tiver que dar um passo errado, eu vou dar porque eu tô convencido disso. Porque, entenda, a vida é uma só e eu sou protagonista da minha vida. Então não é você que vai dizer para mim que é ou não é. Eu vou estudar, eu vou pesquisar. Se tem pessoas que têm resultado comprovado, por que eu vou escutar tu? Com o intuito de quê? Que loucura é essa? Entende? Esse é um viés muito importante. Vamos para o próximo, turma. Vamos para o próximo. Que horas são, meu Deus? Falta 25 minutos. Vamos lá, vamos para o próximo, turma. Viés da confirmação, tá? O que é o viés da confirmação? É o pai de todos os erros de pensamento. Esse aqui é um dos, tipo assim, eu acho que é um dos mais relevantes, é um dos mais importantes esse viés aqui de pensamento. Sabe por quê? O viés da confirmação, ele é o erro de todos os pensamentos. Por quê? É a tendência, escuta essa. Eu estou tentando trazer de forma mais simples, já se tiver complicada a minha explicação, me corrijam, porque eu sou responsável pelo que eu falo e eu sou responsável pelo que você entende, porque eu sou professor. Então, se eu estiver falando difícil, se estiver de forma abstrata, me corrijam, me interrompam, que essa live aqui, esse conteúdo é para vocês, tá? Então, eu não posso falar difícil. Então, viés da confirmação é o pai dos erros de pensamento. Ou seja, é sempre a tendência que a gente tem de interpretar novas informações que sejam compatíveis com as nossas teorias, com as nossas visões de mundo, com as nossas convicções. Em outros termos, nós filtramos as novas informações que estão em contradição com a nossa visão. Cara, isso é bem abstrato, não vou ter que exemplificar mesmo, vou ter que descer um pouco. E isso é perigoso, porque os fatos não deixaram de existir só porque foram ignorados. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você não escutou informação de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você acredita, de uma pessoa que você confia, e ela te deu uma informação que era uma informação boa, e só que você olhou para aquela informação e você fez um filtro daquela informação que você não, é em partes, eu concordo em parte. Você entende? Tipo assim, de você, eu não estou conseguindo trazer o caso concreto, mas, cara, como é que eu poderia trazer o viés da confirmação? Por exemplo, vamos lá. Tem muita gente que fala assim, né? Tem muita gente que fala assim,
Eu não gosto, né? Tem pessoas que falam que ainda são assim, tá? Eu não gosto muito de vender através de plataforma, porque plataforma fica com 15% do meu lucro. Eu não gosto de vender por plataforma. A pessoa fala isso, bate no peito. Plataforma, ela pega a minha comissão, ela pega o meu dinheiro, beleza. Aí tu para pensar o seguinte, quando eu digo que plataforma é boa, né? Eu tento trazer a ideia que plataforma é boa, a pessoa vai dizer que não, que ela é boa para divulgar, que ela é boa para divulgar. Realmente, você tem mais visibilidade. Mas na hora que a reserva acontece, não é boa porque meu lucro é muito baixo, meu lucro é muito pequeno. E aí você começa a entender que você não dá oportunidade de trabalhar com a plataforma, ou seja, você prefere perder a reserva do que ganhar um pouco menos e continuar vendendo. Você entende? Porque você tem a confirmação de que a plataforma ela lhe rouba, ela pega percentual seu, que se você tivesse vendido direto, você ia ganhar muito mais. Mas e se você não vender direto e aquele dia ficar fechado, o que é que você faz? Entende? Então, o viés da confirmação é muitas vezes a gente tenta filtrar as coisas de acordo com o que a gente acredita. Só que isso é perigoso, porque o fato de você fazer esse filtro, muitas vezes aquele fato, ele não vai deixar de existir. Aquela situação, ele não vai deixar de existir. Isso é um ponto importantíssimo. Próximo viés de confirmação, turma. Próximo erro de pensamento, vou chamar assim, né? Que foi o que eu comecei a chamar. Erro de pensamento. Chama-se ilusão do controle, tá? Preste atenção que você e eu, nós, controlamos menos do que a gente pensa. A gente tem essa mania de querer controlar tudo, né? De querer estar, né? Todo o controle e tal. Só que a gente controla muito menos do que a gente pensa, mas muito menos. Então, o mais importante é que você se concentre nas poucas coisas que, de fato, você pode influenciar. Isso é uma das coisas que eu mais digo para os alunos, assim, cara, não se preocupa com o teu concorrente. Não se preocupa se ele está baixando o preço ou não. Não se preocupa se o mercado está fazendo uma prática. Não se preocupa, enfim, se preocupa no que você tem como controlar. Eu tenho como influenciar reservas? Tenho. Se eu preparar minha hospedagem bem, se as minhas fotos forem boas, se a minha precificação for justa, se eu souber quem eu quero atender, eu vou vender. Eu vou focar nisso. Mas eu não posso focar em querer que a plataforma distribua plataformas distribua reservas de forma igualitária. 2 reservas para você, João, mais uma. Maria, tá sem reserva, né? Uma reserva para você, Maria. Isso é ilusão, né? Isso é ilusão. Achar que existe um equilíbrio, que existe um balanço ali, que a distribuição é feita, né, de forma igualitária. Jamais. Então, assim, não pense que você controla tudo, tá? Não pense. E uma das coisas que mais me ajuda com isso é a filosofia do estoicismo. Não sei se vocês já escutaram falar a filosofia do estoicismo. Eu adoro essa filosofia. Ela mudou minha vida. E um dos pontos mais importantes que eu posso te dizer aqui, né? Existem vários ensinamentos, mas um dos pontos mais importantes aqui, a primeira, foca onde tem controle. É o que eu sempre digo para as pessoas. Não foque no resultado. Foque no processo. Foque em você todo dia, você está fazendo uma melhoria na sua hospedagem. Mexe na plataforma, aprende todo dia. Se você mexer meia horinha na plataforma, você vai estar na frente de 95% das pessoas. Se todo dia você abrir sua plataforma, todo dia, e você mexer ali 20 minutinhos, 30 minutinhos, só ali, ó, clicar no botãozinho, olhar, igual tu fica olhando a vida dos outros no Instagram, igual tu fica olhando a vida dos outros, entra ali na plataforma e fica ali olhando, clica. Para que serve esse botão? Lê um pouquinho da central de ajuda, entra um pouquinho numa comunidade de anfitriões onde eles estão compartilhando conhecimento todo dia, 20 minutinhos todo dia. Você vai estar na frente de 95% das pessoas, porque você está direcionando esforço aonde você controla. Então, foca no processo, foca na metodologia, no passo a passo que eu venho compartilhando com vocês, foca no método, porque o método vai fazer você triplicar reservas, isso é comprovado. E isso é o que eu digo para os alunos. Não fica focando, eu quero resultado. Não, só executa, que o resultado ele vem. Ele vem. É que nem aquela pessoa que anda, caminha todo dia, se alimenta bem, come saudável, dorme bem, bebe muita água. Aquela pessoa, com certeza, daqui a pouco ele vai emagrecer. Mas ele não tem que pensar no resultado. Ele tem que fazer o processo hoje para que ele consiga colher lá na frente. Então, a mesma coisa é hoje. Tipo assim, foca aonde você tem um controle. Ou seja, a alta temporada está chegando para muitos de vocês. A alta temporada está chegando. Então, tu vai focar ali em potencializar tuas vendas. Não só vender, porque vender alta temporada é tirar pedido. Isso aí todo mundo vende. Eu quero que você venda na alta temporada com um lucro maior.
que você ganhe mais dinheiro do que você ganhou na temporada passada. Mas que também, quando a baixa temporada se aproximar, depois do carnaval, que você esteja preparado para sentir os efeitos de forma minimizada. Porque você se preparou. Entende? Então, assim, foca onde você tem controle. Essa é a primeira grande lição desse viés de pensamento. E o segundo ponto é o seguinte: 80% dos teus problemas acontecem na tua cabeça do que no plano real. Pensa comigo. Quantas vezes tu não pensou que ia ter vários tipos de problema financeiro, de saúde, ou no relacionamento, ou na área profissional, que tu brigou com o teu chefe, enfim, brigou com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu companheiro, enfim. E tu achou que o problema, vou me separar, vai faltar dinheiro, fulaninho vai morrer, essa doença não tem cura, eu vou passar minha vida tomando remédio. E nada disso aconteceu. Quantas vezes, quantos problemas tu não plantou na tua cabeça e não aconteceu? Então, esse viés de pensamento é tipo assim, foca no que tu tem controle, porque o resultado já é garantido. Eu não conheço ninguém que faz todos os dias, de forma disciplinada, uma ação com foco no resultado. Então, aquela pessoa todo dia está preparando, todo dia busca entender o hóspede, todo dia tenta melhorar um negócio na hospedagem, todo dia ele busca aprender uma estratégia nova no Airbnb, uma estratégia nova no Booking, ele busca fazer uma postagem no Instagram, ele busca entender cada vez mais as ferramentas de como ele pode vender. Aquela pessoa que está sempre fazendo. Existe alguma possibilidade desse cara não ter resultado? Não. Ele vai ter resultado. É certeza que ele vai ter resultado. Mas por quê? Porque ele está focando, ele tem controle. Beleza? Próximo ponto, turma. Efeito dotação. Cara, muitos de vocês devem ter isso, né? Quantos de vocês não acham que a tua hospedagem vale mais do que realmente ela vale? É difícil escutar isso, tá? Isso aqui é um papo de uma maturidade maior. Mas quantos de vocês já não escutaram isso? Efeito dotação. Que, eu só vendo diária por R$300, menos do que isso não vale a pena. Aí, muitas vezes, se você conseguisse se retirar da posição de dono, de proprietário, e você fosse hóspede, e você olhasse para aquela hospedagem, que hoje não é mais sua, né? Ficticiamente, né? De forma fictícia, você teria coragem de pagar os mesmos 300 que você quer hoje? Você diz, cara, aí eu só pagaria 220. Pô, por que tu quer 300 na tua hospedagem? Isso aconteceu, já contei uma história, isso aconteceu com meu pai. Meu pai precisou fazer uma reforma em casa, precisou sair de casa. Foi um imprevisto que aconteceu. O piso do apartamento dele estourou. Uma dilatação que teve, o piso estourou. Meu pai teve que sair de casa. E meu pai tem vários apartamentos. Meu pai é investidor, meu pai trabalha com muita coisa. E aí, ele fez assim, eu quero sair daqui. Os apartamentos dele estavam alugados. Eu falei assim, cara, eu quero arrumar um apartamento aqui próximo de onde eu trabalho, né, do bairro que ele já mora. Eu quero arrumar um apartamento aqui, mas um apartamento simplesinho, mas bem equipado, que conseguisse atender a gente aqui em casa, né? Meu pai, minha mãe, a minha avó e meu irmão mais novo, que moram em Recife. Eu quero um apartamento dessas condições, bem equipado, tudo organizadozinho. Eu queria pagar uma diária de R$2.500. Eu olhei para a cara dele assim, eu digo, o senhor está montando algum show de stand-up comedy? O senhor está contando alguma piada? E ele, por quê? Me diga uma coisa, um apartamento igual a essas condições que você quer, o senhor tem vários deles. Meu pai tem vários apartamentos de 80 metros, de 100 metros, meu pai tem vários. Um apartamento desse seu, o mais barato que você tem, você pede R$3.900 de aluguel. É o que está alugado. É o mais barato, está alugado por R$3.900. Um apartamento de 86 metros. É o mais barato que ele tem, está R$13.900. Por que cargas d'água você acha que vai encontrar um apartamento similar ao seu, talvez com 65, 70 metros, similar ao seu, só para passar uma temporada enquanto está fazendo a reforma, por R$2.500, todo equipado? O que te faz pensar isso? O que te faz pensar que você é inteligente e todo mundo é bobo? Aí ele ficou parado assim me olhando. Digo, pô, tu tá querendo fazer as pessoas de idiota. Tu não tá entendendo isso, não? Aí ele olha pra mim assim, ele ficava olhando pra mim assim, ó. Porque às vezes eu sou meio sem filtro, né? Eu digo uma verdade mesmo. Eu digo assim, tá vendo, não? Tu alugaria teu apartamento, se tu tivesse um apartamento igual a esse que tu tá procurando, igual esse aqui da foto, tu alugaria esse apartamento, se fosse teu, por R$2.500? E por que tu quer pagar R$2.500 um dos outros? Tá entendendo como é que é? Isso é o efeito dotação. É a gente sempre achar que o meu imóvel vale mais do que realmente ele vale. E isso tem algumas raízes anteriores. Muitas vezes é porque a pessoa não preparou a hospedagem direito. Muitas vezes foi porque a pessoa entrou na intuição e deixou muito item
de valor ali dentro sentimental, às vezes um quadro, às vezes um lustre, às vezes uma peça decorativa. Geralmente as pessoas que não preparam suas hospedagens para o aluguel de temporada são pessoas que têm esse efeito de dotação. Por exemplo, eu atendi uma aluna uma vez que ela tinha uma casa no interior de São Paulo. Agora eu não me lembro exatamente qual era o interior, tá? Agora eu não me lembro muito bem qual era o interior. E ela tinha várias peças decorativas dentro da acomodação dela. Várias peças decorativas. Ah, essa peça aqui eu trouxe das Filipinas, essa peça aqui eu trouxe de Bali, essa peça aqui veio não sei de onde da Europa. Ela tinha várias peças decorativas. Só que no fundo, só ela sabia que aquelas peças eram de fora. Você entende? Que o hóspede não sabia que aquele quadro veio de fora. Ele não sabe. Então, quando você não sabe, você não valoriza. Você entende? Você não valoriza. Então, na cabeça dela, pelo fato de estar todo decorado com itens de fora do país, na cabeça dela, dá para cobrar mais. Dá para cobrar mais. Isso é o efeito dotação. Por quê? Porque a minha casa está cheia de obras de arte, está cheia de objetos decorativos de outros países. Beleza. Mas isso é bom para você. A mesma coisa, por exemplo, de quem compra apartamento. Não tem aquela historinha de quando o cara tá comprando um apartamento, aí o cara vem assim, isso aconteceu comigo, tá? No apartamento. Não, porque o apartamento tem móveis planejados e não sei o quê, papapá. Só que, putz, às vezes o móvel planejado não é o que você estava procurando. Muitas vezes não é o que você está procurando. Não é? Você, cara, mas eu não queria esses móveis, eu queria que fosse de outra cor. Não acontece isso? Acontece. Bom, mas eu não queria esse móvel dessa cor. Eu não queria isso, disso aqui. Outro exemplo, com carro. Pessoas que compram um carro e aí colocam aquelas rodas, não sei o quê. Não, porque eu comprei uma roda, aquelas rodas grandonas, né? Não sei quanto. Cara, mas tu que achava bonita as rodas. Eu não acho, eu quero a roda original. Eu não tô afim de pagar por essas rodas. Então, o que é bom para tu, às vezes, não é bom para mim. E aí tu tende a valorizar muito mais o teu produto do que realmente ele vale. E aí você fica sem vender. E aí você esbarra na precificação. Ai, ó, já tocou meu alarme aqui, ó. Então você esbarra na precificação, porque você acha que o seu produto vale muito mais do que ele vale. E aí você perde competitividade, você perde atratividade e você para de vender e perde lucratividade. Então, isso são pontos que eu vim trazer aqui para vocês. Eu tenho mais viés aqui, tá? Eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho mais 7 vieses para falar, mas eu não vou ter tempo de falar, turma, porque em 10 minutos eu vou começar a mentoria em grupo da outra turma. Eu preciso tomar uma água, pelo menos comer alguma coisa, porque a mentoria vai até às 10 da noite. Então, tem muita. Eu ainda vou falar muito ainda na mentoria, então eu não consigo avançar mais. Mas, em resumo, esses são alguns dos vieses de pensamento que atrapalham você de vender mais. De vender mais. Eu quero trazer o último viés que eu acho super importante, tá? O último. Eu quero trazer o último para a gente encerrar a live, tá? Quem estiver gostando da live aí, quem estiver me assistindo, eu tô vendo que a gente tá com uma audiência bem boa, tá? Eu queria que vocês dessem um like no vídeo. Você que está me assistindo no YouTube, já deixou o like aqui? Já se inscreveu no canal? E já clicou no sininho? Clica lá. E se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram tá aqui, tá? @felipe.lagreca. Então, se você não me segue no Instagram, me segue. E você que tá me vendo no Instagram, desce o dedinho aqui no coração, por favor. A gente vai para a última aqui. Eu quero saber quem tá curtindo a live, quem não tá vendo, como é que tá os assuntos. Porque, assim, esses temas de live, eu já sei. Eu tô trazendo os temas de live para vocês. Então, se vocês não curtirem, se vocês não interagirem comigo, como é que eu vou saber se o assunto tá bom ou se tá ruim? Imagina, eu tô conversando e as pessoas... Eu não sei. Então, como eu não estou vendo vocês, por favor, deixem só o dedinho no coração, conversem comigo, joga foguinho, dá burrinho, vamos junto, tamo junto até depois do fim, bora se embora. Só interage comigo, conversa comigo para saber. Boa, obrigado, viu, turma? Obrigado. E quem não tá me assistindo no Instagram, não me segue ainda no YouTube, ó, volta. Quem tá me vendo no YouTube, quem não me segue no Instagram ainda tá aqui embaixo, tá? Eu vou tirar aqui pra gente concluir, pra eu ir pra última, pra gente encerrar, tá? Faltam 10 minutos para começar a mentoria em grupo da turma 13. Então vamos lá. O último erro de pensamento chama-se você negligenciar a taxa base. Você que é um anfitrião, você que só trabalha com Airbnb, que você diz assim, não, eu só vou trabalhar com Airbnb porque o Airbnb tem seguro. Eu só vou trabalhar com Airbnb porque o Airbnb tem seguro. Eu não aceito reserva pelo Instagram. Eu não aceito reserva por WhatsApp. Eu não aceito reserva por Facebook. É só Airbnb porque o Airbnb tem seguro. Quantos de vocês já não perderam reservas porque só queriam alugar pelo Airbnb? Quantos de vocês? Quantos?
Entende? Vários de vocês já perderam reservas porque tem esse viés de pensamento, esse erro de pensamento. Só que pensa comigo. O nome desse pensamento chama-se você negligenciar a taxa base. Você, cara, negligenciar a taxa base? Eu vou concretizar isso, tá? Preste atenção. Quantas vezes, durante esse ano, botar esse ano, tá? Do dia 1 de janeiro ao dia 20 de setembro. Quantas vezes esse ano você acionou o seguro do Airbnb? Falem comigo aqui. A última pergunta aqui para a gente interagir. Só para a gente interagir, para a gente encerrar. Quantas vezes esse ano você acionou o seguro da plataforma? Para justificar o fato de você só alugar por ela. Quantas vezes? Quantas vezes? Isso é importantíssimo, você entender isso. Sabe por quê? Porque a maioria de vocês nunca acionaram o seguro do Airbnb e vivem com medo de uma coisa que nunca aconteceu. Sabe, tipo assim, você tem medo de uma coisa que nunca aconteceu. Pode acontecer? Pode. Como pode acontecer com qualquer estabelecimento. Eu tenho uma farmácia, a minha farmácia pode pegar fogo. Eu tenho uma hamburgueria, a minha hamburgueria pode pegar fogo. Eu tenho uma loja de celular, ela pode ser assaltada, podem roubar meus telefones. Eu tenho uma joalheria, posso ser roubado. Você entende que qualquer estabelecimento ele está sujeito a algum dano, alguma perda, algum roubo, algum furto? A grande maioria de vocês nunca acionou o seguro. A grande maioria, claro, vão ter pessoas que acionam? Vão. Isso aí é de pessoa para pessoa. Por que eu falo que é de pessoa para pessoa? Porque tem gente que às vezes... Eu sou o tipo do cara, tipo assim, eu sou muito sossegado, tá? Quebrou uma besteira, foi R$30, R$20, eu não vou atrás. Mas tem gente que não, que vai atrás por 20, por 10, por R$30. Tem gente que é assim. Eu não sou assim. Mas também tá tudo bem se você é assim, tá tudo bem. Mas a grande maioria de vocês nunca acionou o seguro. Já teve problema? Já. Mas em cima de quantas reservas? Então, o que eu quero que você analise é a taxa base. A taxa base. Vamos trazer aqui para o plano real. 100 reservas que tu teve. Quantas vezes tu acionou o seguro? Em 100. 100 diárias. Pegue 100 reservas que você teve. Se você já está trabalhando. 100 reservas que você teve. Quantas vezes você acionou o seguro? Tá entendendo? Não vai acionar nunca. É muito difícil. Agora, claro, pode acontecer? Pode, como qualquer pessoa pode acontecer. Por exemplo, eu pago o seguro do meu carro há 10 anos e eu nunca utilizei. Mas eu vejo uma diferença do seguro de carro para o seguro do Airbnb. Qual é a diferença, Lagreca? O carro ele está em movimento. Eu estou o tempo inteiro passando cruzamento, andando acima de 60 km. Porque se você bater o carro a 60 km, 80 km por hora, porra, destrói o carro. É uma tremenda de uma batida. Se você bater num poste a 80 km por hora, porra, vai fazer um belo de um estrago do carro. Então o carro está em movimento. Mas a casa, o máximo que pode acontecer é um furto. Pode acontecer um furto? Pode. É difícil, é muito difícil. Depende do público, né? Depende do público. Depende do público. Mas pode acontecer um furto? Pode. Pode acontecer um incêndio da casa? Pode. Mas as chances são muito pequenas. Aí eu queria trazer, por exemplo, do médico. Tu tá com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que tu tenha. Tu vai lá no médico. Aí o médico vai olhar e vai dizer assim, cara, isso é uma cefaleia. Talvez você teve um aborrecimento no trabalho. Você teve um aborrecimento no trabalho. Talvez você tá com uma pressão alta. Vai te sentir dor de cabeça. Talvez você esteja, né, no período menstrual. Pô, dá uma enxaqueca, né? Mulher tem dor de cabeça. Algumas mulheres têm esse dor de cabeça nesse período. Mas uma pequena percentagem da população vai ter um problema maior. Pode ser um aneurisma, pode ser um tumor, pode ser qualquer coisa. Entende? Mas a grande maioria das pessoas não vão ter um tumor, não vão ter um aneurisma. Vai ser uma simples dor de cabeça que vai ser tratado com remédio. E vai passar. Entende? Então, trazendo para o universo da hospedagem, muitas vezes você tem medo por algo que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, não se preocupa com isso. Preste atenção, observa ao entorno de onde você está, conversa com os outros colegas que você vai ver que isso que eu estou falando faz total sentido. Eu vejo pelos meus alunos, eu tenho mais de 500 alunos, eu sei que é isso que eu estou falando, senão eu não falaria isso. Beleza? Turma, essa foi a nossa live, tá? Essa foi a nossa live sobre erros de pensamento, né? Para não chamar de vieses cognitivos, porque se chamar de vieses cognitivos, as pessoas vão dizer cognitivo, vieses, fica abstrato. Erros de pensamento mesmo, erros de pensamento.
A live de hoje foi sobre isso, tá? Tinha alguns erros mais para eu falar, mas eu não tenho mais tempo, até porque eu vou fazer uma mentoria em grupo agora com os alunos da turma anterior, então agora é hora de eu tirar um plantão de dúvidas com ele. Então agradeço a presença de todos vocês, tá? Pessoal, eu vou me embora. Beijos, fiquem com Deus, tá? Fui, turma. Obrigado.